Olha aí, vou avisar para ela aqui no grupo. Estamos gravando, então, inclusive as gravações, eu estou devedor delas, estou colocando aos poucos. Coloquei na semana passada algumas, vou fazer a lista e vou colocar no grupo, que nós já temos, nosso tempo vai passando, nós já temos muitas gravações já das nossas reuniões. Agora que Seria a gente passou importante essa isso, viu, semana. Ismael? É muito importante isso para a gente depois ter a memória para fazer a conclusão da parte moral, né? Exatamente, A gente anota uma coisa, outra não anota tudo, e pegando todos os pensamentos, dá para você formar aquele corpo que a gente precisa, né? verdade, Antônio. Que bom que está tudo registrado. Hoje eu devo colocar mais alguns vídeos e, e é bom, né, gente? Depois que a gente passou a ser semanal, a gente está tendo um acervo bem legal de registros. E hoje, antes da gente ir para o assunto, eu queria aproveitar, até antes enquanto a gente espera que a Ruth entre, queria mostrar para vocês, voltar a mostrar um pouco da questão prática de como a gente faz para acessar os materiais. Hoje à tarde eu mostrei para a Anelina, mas é legal aqui que a gente pode compartilhar a tela. Então, vou compartilhar minha tela aqui com vocês. É bom que isso também fica gravado. Vocês estão vendo minha tela? Ok. Então, quando nós pesquisamos algum versículo, o que é que geralmente eu faço? Eu já tenho o link aqui salvo, mas eu vou, caso eu não tenha o link aqui salvo, como eu tenho no Dropbox do material dos livros, eu vou lá no nosso grupo do WhatsApp. Isso pode ser até pelo celular, mas eu recomendo pelo computador, porque alguns livros são grandes e no celular fica ruim o acesso. Mas no nosso grupo NEP Ceará tem dois links. Um material com os arquivos próprios nossos, né? Os nossos arquivos, tem muita coisa desde o início do NEP Cefa, e tem um acervo em PDF de alguns livros que começaram a ser elaborados pelo NEP da Paraíba, mas que hoje é, na verdade, utilizado por quem quiser, né? O que a gente recomenda também, na verdade, é que a gente use esses livros em PDF para facilitar a pesquisa, mas isso não substitui a gente adquirir as obras, né, até para poder ajudar os trabalhos que são feitos, o direito autoral por trás das obras. Muitos livros espíritas a gente sabe que são utilizados como fonte de renda para centros espíritas, atividades sociais, né? Muitas atividades são subsidiadas a partir de livros. Então, o ideal é que a gente tenha para pesquisar o PDF ou o livro digital e adquira também a obra quando for possível. Então, aqui nesse link que está no nossa descrição do grupo, tem alguns livros divididos aqui em setores, né, em seções. Bíblias, comentários bíblicos do Antigo Testamento, do Novo Testamento, dicionários bíblicos, atlas e enciclopédias, obras espíritas ou comentários espirituais, espiritualistas. Aqui estão obras não necessariamente de espíritas, mas com temática espiritualista. Apostilas do EAD, que é o estudo avançado da doutrina espírita, que tem muito material interessante. Tem esse opúsculo aqui do Honório, 15 princípios básicos do Espiritismo à luz do Evangelho, muito legal aqui. E um livrinho da União Espírita Mineira, Como, Por que e Para que Estudar o Evangelho. Então, um material aí bem legal, bem basilar, pelo menos assim, para os grupos que estão iniciando, terem material base, né, para poder estudar. E óbvio que isso aqui, na verdade, não substitui
outras obras que a gente possa buscar e acessar. Deixa eu ver aqui quem falou comigo. Acho que não foi a Ruth, não. A Ruth, eu acho que está tendo algum problema realmente na internet de entrar, porque ela não entrou ainda. Então, geralmente, o que a gente faz? Até como o Antônio falou há umas semanas atrás, ou até, acho que foi no nosso estudo presencial, geralmente, para ajudar a pesquisa, a gente ou vai atrás do versículo ou da palavra, né? Então, os versículos, eles são tratados nos comentários bíblicos. As palavras a gente acha nos dicionários. Então, eu vou pegar aqui, como o dicionário é uma coisa mais tranquila, está em ordem alfabética, e geralmente é tranquilo de achar, eu vou aqui para o comentário como exemplo. Aqui tem comentários do Champlin, do Bacon, do Kinner, e outros comentários específicos aqui das parábolas de Lucas, dos evangelhos de Lucas. Tem até um comentário judaico aqui que é bem interessante. Mas, vamos pegar, por exemplo, aqui um que geralmente o pessoal tem dificuldade de pesquisar, que é o Champlin. São arquivos grandes, tá? Porque são livros enormes, né? Então, cada volume desse de Champlin fala de... Pronto, eu acho que agora a Ruth vai conseguir entrar. Cada volume desse, ele fala de um evangelho ou mais de um evangelho. Por exemplo, esse primeiro volume de Champlin, de Mateus e Marcos. O segundo, Lucas e João. O terceiro volume, Atos e Cartas Romanos. O quarto, Coríntios e Efésios. E assim por diante. Vamos pegar a nossa passagem, por exemplo, né? Que está... Só confirmar aqui. Voltei, viu, gente? Oi, Ruth, que bom. Obrigada. Eu estou mostrando aqui, Ruth, novamente, nosso material aqui, como a gente faz a pesquisa, porque às vezes é chatinho de pesquisar, dependendo dos arquivos. Então, eu estou mostrando mais ou menos aqui o caminho das pedras. Larissa, quando quiser falar também, a Larissa tem prática nisso, pode ficar à vontade. Então, vou abrir aqui como exemplo o volume 2, já que já está aberto aqui no meu computador, do Champlin. Vocês estão vendo aqui que o Champlin, ele coloca o texto até em grego e tal. Esse é um arquivo, felizmente, o arquivo do Champlin em PDF, a gente consegue dar o Ctrl+C e Ctrl+V. Posso selecionar aqui um trecho e copiar. Às vezes, quando a gente cola no Word ou no PowerPoint, não vai sair com a formatação legal, né? Às vezes, uma palavra ou outra errada e a gente tem que ir ajustando. Mas isso pelo menos, isso é muito bom, porque tem alguns arquivos que são protegidos, então a gente não consegue copiar. Só mesmo pegando o arquivo, botando do lado e escrevendo, datilografando o arquivo, as palavras que estão lá, para a gente ter como colocar um slide ou num arquivo de Word. Mas aqui, olha só, eu botei até numa parte que tem um erro de edição. Aqui nesse versículo, que é o versículo que a gente vai começar a falar hoje, que a Anelina fez uma pesquisa bem legal e trouxe para a gente hoje, esse versículo de Lucas, capítulo 3, versículo 21, né? Quando todo o povo fora batizado, tendo sido Jesus também batizado, e estando ele a orar, mais especificamente sobre esse trechinho que a Anelina vai falar, o céu se abriu. Aqui deveria ter um comentário sobre esse versículo, né? Mas, por algum erro de edição, está falando sobre a genealogia de Jesus, que é abordado em outro versículo, mais atrás. Então, não tem nada sobre isso aqui, mas geralmente todo versículo Champlin comenta algo sobre, né? Aí vamos pegar agora Pastorino. Pastorino é um dos que tem... Tu quer falar, Larissa, como é que tu pesquisa Pastorino? Porque Pastorino é um dos que é mais complicadinho, porque a gente geralmente não sabe em que volume está a nossa passagem, porque ele divide
nos volumes dele, Sabedoria do Evangelho, ele faz a divisão dele, né? Então, a gente geralmente não sabe. Então, o que é que a gente faz? Pega o versículo ou a passagem, vai lá no site do NEP Brasil, vai na ferramenta de pesquisa, pesquisando o Evangelho, aí coloca lá o livro, o capítulo, o versículo final, o versículo inicial e o final. O nosso hoje de Mateus, vamos pegar Mateus aqui. Mateus 3, 13 a 17. 3, 13 a 17. Aí quando eu apertar buscar, vai aparecer aqui a passagem, na tradução aqui que já tem disponível na internet, não é a tradução de Haroldo, nem a tradução da Bíblia de Jerusalém, porque elas têm direito autoral. Então aqui tem as nossas referências, né? E tem Pastorino. Com isso a gente fica sabendo qual é o volume 1 e o capítulo. Agora, se bem que o capítulo aqui não vai nos ajudar muito, porque nos arquivos não tem a sequência dos capítulos. Mas pelo menos a gente sabe que essa passagem está no volume 1. Então, vamos lá no volume 1. Pois é, eu estava pesquisando exatamente hoje, exatamente esse capítulo. E como eu estou sem computador e, assim, no trabalho não tem pino, assim, graças a Deus o computador lá do trabalho agora está melhor para eu fazer pesquisa, assim, no horário que eu estou mais tranquila. Eu estou copiando, porque também não tem impressora, aí está sendo bem braçal mesmo, viu, a pesquisa. E o Pastorino dá um trabalhozinho para a gente achar. A gente espera que isso algum dia seja facilitado. Antigamente era mais difícil, porque você vê, o pessoal que estudava lá no União Espírita Mineira, lá no grupo que o Antônio fez parte, eles tinham uma planilha datilografada, né? Então, eles iam lá e olhavam pelo número do versículo e tal, iam ter que ir atrás do livro físico, e não tinha isso de dar, por exemplo, Ctrl F, como eu estou fazendo aqui, e poder localizar. Que era isso que eu ia dizer para vocês. A maneira mais rápida de achar o tema no Pastorino, algum versículo, é colocando alguma palavra-chave, ou o próprio versículo. Geralmente é uma palavra-chave. O batismo ou mergulho. Mergulho, o Pastorino utilizou muito bem aqui a palavra mergulho de Jesus, né? Mas eu coloquei batismo e eu vim parar aqui na nossa passagem. Então, também fica essa dica, ó. Vocês, no arquivo PDF, apertam Ctrl F ou clicam em localizar aqui, acho que é nessa lupinha aqui. Uma lupinha que aparece. Aí você escreve alguma palavra-chave e aí vai procurando. Achamos. Mergulho de Jesus. Aqui tem todos os comentários de Pastorino, ele reúne também os evangelhos, os evangelistas, né? Ele até colocou separado João dessa vez, ó. Mantivemos separado o texto de João, embora houvesse repetição de algumas cenas. Ele geralmente coloca junto, mas dessa ele colocou separado por uma razão, porque o Evangelho de João tem algumas características interessantes, né, que ele preferiu colocar separado. É isso, gente. Já tomei uma boa parte do nosso tempinho aqui, mas eu acho que essa parte é importante, porque eu vi que não só a Anelina, mas que me procurou hoje, mas a Ruth e outros amigos estavam tendo algumas dificuldades e a gente estamos aqui à disposição. Oi? Quando você, Ismael, quando a gente vê isso daí, passa um filme na cabeça, viu? Na época em que o nosso Google chamava-se biblioteca. O nosso Ctrl+C era o livro, e o Ctrl+V era o punho, uma caneta e uma folha de papel maço. Tá entendendo? Verdade. Eu já fui dessa época, gente. Minha mãe me levava para a biblioteca para fazer trabalho com papel pautado. Olha,
muito do que a gente tem de facilidade hoje, e, por exemplo, ter uma ferramenta online como essa aqui no Net Brasil, surgiu de esforços desses companheiros, né, pioneiros como o Antônio, o Damasceno Sobral, o Honório, outros companheiros lá que fizeram essa compilação de materiais e nos ajudam hoje, né? Então, era muito mais complicado, exigia muito mais esforço, mas nem por isso o estudo deixava de acontecer, né? E aproveitando também, Ismael, já que você está falando em pesquisa e busca aí, não querendo fazer propaganda, mas explanando mais também a possibilidade de recursos e ferramenta, tem lá no portal do Ser, né, naquela aba lá, espiritismo.tv, lá onde tem os vídeos, né, e tem as palestras de Haroldo, tem vídeos ali do Divaldo e de várias outras pessoas que agora eles têm, tipo assim, que fazem parte, aí você entrou aí mesmo. Aí tem uma ferramenta de busca que você pode colocar ali também o tema, o tópico, dele vai mostrar no áudio, na palestra, onde fala sobre o tema. E dentro das palestras também você faz essa pesquisa aí. Você vai em buscar em cima do vídeo, do lado direito, você rola lá para o início da página, vai ter em cima, assim, tem buscar, daí tem lá a opção lá, pesquisar por vídeos ou pesquisar nas legendas. Entendeu? Legendas, que legal. Quando você clica aí, você coloca ali a busca que você quer fazer, a pesquisa, você coloca um assunto, um tema, que nem se ele tiver, ele faz a busca e vai ter o comentário no vídeo, aparece os vídeos que tem. Tá vendo? Todos esses vídeos que tá aí, vai ter, vamos dizer assim, falar sobre o tema e a busca e a pesquisa que você está fazendo em cima dos áudios do palestrante. Que legal, Israel, eu não sabia disso, muito bom saber. Facilita muito. Eu mesmo aqui, agora só, para exemplificar, pesquisei nas legendas João Batista e é legal que a gente vê em vários vídeos onde se mencionou a figura de João Batista, né? Tem vídeos aqui, eu acho que são do Haroldo, do Boa Nova, né? Estudo do Levítico também falando, um podcast também que fala. Nossa, muito bom mesmo, eu não sabia disso. Mais uma ferramenta. Obrigado pela dica, Israel. Então, gente, ficou claro alguma dúvida sobre isso? Sobre algo que tenha afligido vocês, alguma dificuldade mais que vocês tenham tido de pesquisar, com essas ferramentas? Qualquer coisa, então, estamos à disposição. Essas ferramentas estão sendo sempre aperfeiçoadas, a gente está vendo, né? E facilita muito para a gente. Então, vou voltar aqui, vou descompartilhar nossa tela. Vou botar a apresentação agora do estudo de hoje, que vai começar. Eu vou passar a palavra para nossa amiga Anelina, que preparou esse material com muito carinho, e vai falar sobre esse trecho, né, do Lucas, na nossa passagem, enquanto ele orava. E o legal é que ela conseguiu expandir e fazer o que eu comentava com ela, que é o colar de pérolas, né? Um tipo de interpretação chamado Hariza, que pega a passagem e compara com outras passagens que falam também do mesmo tema. Então, fique à vontade, amiga Nelina. Estou aqui, vou controlando os slides que você preparou, mas diga aí o que é que você achou para nós. Vamos lá, né? Minha estreia hoje. Coração vai esgatar para parar. Mas tudo bem. É interessante, assim, que quando eu fui pesquisar essa passagem, algo me veio bem, bem forte, exatamente isso aí que eu coloquei, que era a passagem justamente onde ele se retirava para orar, né? Quando ele estava prestes a ser preso, né?
lá no Monte das Oliveiras. E foi bem interessante porque, assim, ele coloca duas situações que sempre marcou minha vida, no decorrer da minha vida, que é a questão do vigiar e orar. Isso ficou bem claro nesse estudo que foi feito, né? Que eu fiz, né? Então, assim, vamos para frente, que eu acho que tem muita coisa para a gente falar, viu? Foi bem bacana, sabe? Bem interessante, né? Então, vamos lá. Alguém. Aí são duas. Volta. O outro. São duas. São dois slides aí. Ele ficou só um. Aqui, pronto. É isso mesmo. Vamos lá. Vou começar com Mateus, né? Mateus 26, 36 a 46, né? A visão dele. Só contextualizando, aqui Jesus foi para o Monte das Oliveiras, né? Para o jardim. Eu sempre engasgo um pouquinho com essa palavra, Getsemane, né? E aí, o que eu acho interessante é que ele convida os 3 apóstolos para ir com ele, se reservar mais ainda dos demais, né? E aí a gente vai decorrendo lá. Então, Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane. Eu nunca sei falar essa palavra, mas tudo bem. E lhe disse: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, uma tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Essa é a primeira parte onde ele chama, assim, o primeiro ponto que ele fala em relação do vigiar e orar, né? Só para chamar um pouco a atenção. Indo um pouco mais adiante, prostou-se com o rosto na terra e orou. Meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A primeira menção que ele fala no vigiar e orai, ele chama justamente a atenção para isso. O espírito está pronto, mas a carne é fraca, né? Então, assim, enquanto o ser encarnado, ele tem as fraquezas que advêm da própria carne, né? O peso, né? O peso da carne. E aí, eu acho que passa por próximo, Ismael, que ele vai dar continuidade. E retirou-se outra vez para orar. Meu pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai, né? Então, assim, a passagem bem forte, bem marcante, né? E é uma coisa que eu me questiono, eu queria saber de vocês, né? Será que realmente Jesus, dentro da sua perfeição moral, da sua perfeição no sentido espiritual, né, da sua perfeição divina dentre nós, ele realmente teve esses 2 momentos que ele quis afastar-se da missão, embora houvesse um momento de entrega, né? Será que o que é que tem de Mateus que escreveu isso aí, que diz mais da humanidade dele do que da própria humanidade de Jesus? Né? É uma coisa que eu me questiono muito, porque as passagens que eu venho sempre mostra como se Jesus estivesse querendo desistir, né? Como que afasta de mim. Eu não acredito nisso, né? Embora houvesse uma entrega, que seja feita à tua vontade, mesmo ele não querendo, né?
E aí é um questionamento que eu queria conversar com vocês sobre isso. Realmente houve, na concepção de vocês, ou foi algo de humano de quem escreveu, né? E aí eu quero escutar. Eu particularmente, não partilho de nenhuma interpretação que coloque em xeque a missão de Jesus ou a sua fibra moral. Não é? Eu não participo absolutamente de nenhuma questão desse tipo. E se nós formos analisar o texto de uma forma bem fria, e sabendo que Jesus nunca escreveu nada, quem eram os 3 discípulos que estavam lá com ele? João, quem mais? Quem eram os 3? Os filhos de Zebedeu, né? João e Tiago e Pedro. João, Tiago e Pedro. Pedro. Ok. Mateus não estava aí, né? Tá certo? Então, Jesus deixou os discípulos dormindo, voltou para orar. Quem testemunhou essa prece? Não consta que Jesus tenha contado nada, então eu orei e disse isso. Portanto, nós vemos claramente, tá certo, que essa enxertia que foi colocada, ela tem uma outra mensagem, ela tem uma outra finalidade, que não é essa que as pessoas dão, inclusive justificando, e aí pesa para nós homens, né, a história da carne fraca. Que pensa que a carne fraca é fraqueza moral, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Então, é uma enxertia que ela tem uma finalidade simbólica, né? Completamente diferente daquela que se interpreta. Né? Câmbio. Eu acredito, Anelina, que quando existe, né, alguma passagem que não condiz, né, com a perfeição de Jesus, ou a gente não está sabendo interpretar, ou não foi bem escrito, né, foi mal traduzido, ou as palavras não são de Jesus, né? Então a gente tem que pensar em todas essas alternativas, porque o Evangelho em si é uma tradução, né? Uma tradução do ponto de vista de quem escreveu. É exatamente isso. Eu também concordo, eu não vou nem acrescentar, porque o pessoal falou tudo, Antônio e Larissa. Eu acho que essas passagens, né, que são mais polemizadas, por trás delas, geralmente sempre tem ou uma interpretação equivocada, como a Larissa falou, ou algum problema de tradução, né, e a gente vai ver, por exemplo, quando a gente chegar na parte que Jesus, em tese, teria atacado os mercadores, os vendedores do templo e revirado as mesas, a gente vai ver direitinho o que está no texto e o que é que está no imaginário popular, né? E, e vai nos surpreender quando a gente chegar lá. A passagem que Jesus diz, Deus, Deus, por que me abandonaste na cruz? Que é escrita lá no Evangelho. O Evangelho, como a gente sabe, foi escrito em grego, mas algumas partes do Evangelho, para passar alguma mensagem, o evangelista resolve colocar em hebraico. Nessa parte está em hebraico. Eli, et sebatan, alguma coisa assim. Não lembro qual é a palavra, mas... Eli Sabachthani. Sabachthani, exatamente. Então, tem alguma coisa por trás disso. Jesus não está falando algo fortuitamente naquele momento ali. Ele está citando um salmo que tem um significado. E a gente, quando chegar lá, também a gente vai ver. Vamos se preparando, contém ansiedade, porque é tanta passagem, né, que, que se a gente for falar dela, são várias reuniões. Mas a gente vai chegar lá.
E sempre lembrando também que no fundo também nesse cenário tem as tradições, né? Vamos dizer assim, o entendimento das tradições, dentro da tradição judaica ou da tradição da época, dentro desses relatos. Por mais que a gente não veja o sentido, para eles trazem o sentido da tradição, do entendimento para aquela passagem ou aquela interpretação da passagem em si, colocando figuradamente vamos dizer assim, esses objetos, vamos dizer assim, criando esse cenário para transmitir essa passagem dentro das características de cada evangelista, aqueles que tiveram com Cristo e aqueles que não tiveram com ele, e a finalidade para quem eles falam, né, para o público que ele está falando e qual o objetivo que ele tem dessa mensagem, né? Câmbio. É interessante, esses assuntos chegaram até Kardec, né? Por exemplo, essa frase que você falou da carne é fraca, no capítulo 7 do livro Céu e Inferno, as penas e gozos futuros, me falha a memória, ele tem um trecho lá, ele tem um dos subcapítulos que coloca a carne é fraca, onde ele vai colocar lá, a carne só é fraca porque o espírito é fraco. E Kardec faz toda uma desenvoltura em relação a isso, né? É bem interessante. Câmbio. E a gente lembrar também dos outros relatos das obras complementares, vamos dizer assim, onde relatam aquele movimento do plano espiritual dentro de uma missão ou dentro de um objetivo de retorno aqui à Terra. Lembrando até do livro lá de Alcione, né, do preparo dela para reencarnar, né? A dificuldade que é voltar para o plano da matéria, que no plano espiritual se preparou durante alguns anos para poder retornar à matéria, ainda com ressalvas dos mentores espirituais pelas armadilhas que tinham, que da influenciação da matéria em si, e já não era um espírito que necessitava de reencarnar mais, né? Mas ela volta, vamos dizer assim, com todo aquele cabedal, com todo aquele preparo, mas teve que ter esse preparo no plano espiritual. A fraqueza em si, que eu falo assim, das influenciações, a gente vai ver assim, dessa simbologia da carne fraca, né, dos perigos, das armadilhas que a gente encontra aqui. A gente vai mexer num passado daqueles afetos ainda que tem um vínculo, que é o caso de Alcione, que vem para resgatar aquela pessoa que ela teve esse afeto por ela, né? Câmbio. Olha que tem muito pano para manga, viu? A história da carne é fraca, viu? E assim, é interessante como foi colocado, porque quando se faz uma tradução, você perde muito realmente da carga de significado daquela palavra, daquele contexto, de tudo isso, né? Então, assim, principalmente as escrituras que foram traduzidas assim e foram alteradas ao longo dos anos, foram traduzidas para diversas línguas, né? E foram também manipuladas, né? Ao bel prazer de quem tinha interesse. Então, assim, por isso que vale essa reflexão, né? Será que Jesus tinha essa fraqueza, essa humanidade, né? Tanto que nos vídeos que eu pesquisei, nas obras, a gente sempre vê esse Jesus sofredor, que estava querendo ali fraquejar. Eu disse, gente, que é isso? Não é assim, entendeu? Enfim, vamos lá para Marcos. Só volta para Miss, por favor. Pronto. Marcos, capítulo 14, versículos 32 a 42. E foram a um lugar chamado, essa palavra aí, e disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro, Tiago e a João, e começou a ter pavor e angustiar-se. E disse-lhes, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Tendo ido um pouco mais adiante, prostou-se em terra e orou para que ele fosse possível passasse dele aquela hora. E disse, Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres.
E chegando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar 1 hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Interessante que nas passagens sempre ele repete esse trechinho, entendeu? Então tem alguma coisa por aí. Vai, passa aí a próxima. E outra vez, e orou, dizendo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que responder-lhe. E voltou 3ª vez e disse-lhes: Dormi agora e descansai. Basta, é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que está perto do que me trai. Né, se referindo a Judas. Outra questão também que eu acho bem polêmica, né? Questão de Judas, o papel de Judas nesse processo. Algum comentário, alguma coisa a acrescentar? Bem, é o seguinte, que eu poderia comentar, é interessante você trazer essa passagem para nós, né, Helena, porque a gente está estudando 2 momentos bem, vamos dizer assim, extremos da vida de Jesus, né? O início do seu ministério, da sua mensagem, e aqui já perto do desencarne dele, da crucificação. E a gente vê que você uniu essas 2 passagens através de uma ação dele, a oração, né? Enquanto ele orava. Quer dizer, durante toda a missão do Cristo, a oração, esse contato espiritual, né? Esse estado de vigilância e oração plena, foi sempre presente em toda essa caminhada que está narrada aqui nos evangelhos. A gente vê, né? Então, eu acho que interessantíssimo, né? Embora a gente vai chegar, né? Vai demorar um pouquinho, viu? Mas nós vamos chegar nessa passagem para estudar mais profundamente, mas vai ser uma caminhada bem gostosa. Agora, outra coisa que eu percebi aqui é que em Marcos, diferente do que você lê em Mateus, ele coloca uma palavrinha aí chamada aba. Talvez eu já tenha comentado isso aqui, sobre esse aba. Mas esse aba é uma das coisas mais lindas de Jesus, porque é uma forma de se chamar pai, né? Mas uma forma... Paizinho. Paizinho, exatamente, Ruth. Uma forma mais carinhosa, é a forma com que as crianças chamavam os pais. Não era uma forma usual de se referir a Deus pelos judeus. Então, Jesus colocou essa forma afetuosa, carinhosa de se aproximar, né, a Deus. Então, não faz sentido ali ele estar reclamando, estar cobrando de Jesus, ou, aliás, de Deus, sendo que ele transmite esse carinho, essa proximidade, essa comunhão mesmo com o Criador, né? Isso foi o que eu percebi. Câmbio. Mas é bem interessante mesmo, né? Mostrar as contradições, né? No próprio texto em si. Isso só comprova mais ainda aquilo que eu acredito, né? Em relação à divindade, à perfeição moral, espiritual, material dele, né? Que ele não seria capaz de questionar. Nesse sentido de querer tirar de si uma missão que lhe foi dada, né? Tenho certeza. E corroborando isso que está sendo dito aí, não em relação às interpretações das passagens, mas tanto Amélia Rodrigues como Humberto de Campos, em muitas narrativas que eles têm sobre episódios da vida de Jesus, eles mostram que era realmente um costume que Jesus tinha sempre se recolher, sempre que podia, se recolhia para orar. Sempre se recolhia para orar. Então, Jesus estava em contato sempre com Deus, né? Refazendo as suas forças, né? Pedindo com certeza pela humanidade, né? Sentindo, né? Sofrendo pela dureza do coração dos seres humanos, né?
os seres humanos ainda primitivos, espíritos que estavam engatinhando. Então Jesus sempre orava ao Pai, né? Então nas narrativas desses dois espíritos nós vemos um comportamento constante, que eu acho que para nós também, já que nós estamos falando de oração, é uma lição, né? Porque comparando o que Jesus fazia e o que se fazia, talvez, né, nós oremos muito pouco, em horas e episódios marcados, não é? Quando a oração é o que sai do coração a qualquer momento, né? E é uma necessidade muito grande nós estarmos em comunhão com o plano espiritual superior, né? Câmbio. Mas aí, Antônio, sabe o que é que eu coloco muito assim? Culpa não no sentido de culpa, né? Mas no sentido mais de um hábito, de uma rotina. Por exemplo, eu tiro por mim, né? Eu sou de origem católica. Então, assim, o ato de rezar sempre foi condicionado no sentido de que aquela prece, aquela oração, até hoje eu sei, que eu fiz até a crisma, né? Então, até hoje eu sei, ato de contrição, tudo. Eu tinha, porque eu fazia prova oral para saber, eu tinha que saber. Rezar o texto, a homilia, tinha que saber tudo. Então, se criou o ato de rezar, de fazer uma prece, de orar, algo bem mecânico, que você precisava decorar. É como se fosse, se a repetição daquelas palavras fizesse efeito, e não o sentimento que ela é gerado em você quando você emite aquelas palavras, entendeu? Então, assim, eu acho que vem muito da minha fundação, digo por mim, da minha fundação enquanto católica, porque a gente é colocado muito nesse sentido, né? De repetir, mas não meditar no que está sendo dito, qual o sentimento que está gerando, qual a energia que está sendo movimentada naquela oração. E Jesus, pelo que eu observo, de tudo que eu estudei a ele até hoje, ele sempre procurava essa união, né? Essa comunhão realmente, né? Quando ele fala, eu e o Pai somos um só. Então, assim, essa realmente é algo assim, não era duas coisas distintas, né? A percepção que eu tenho é essa, era algo assim, bem próximo, né? Então, assim, é muito ainda da nossa cultura de origem católica, a questão da repetição das palavras, sem esse movimentar. Porque, querendo ou não, gente, dá trabalho você aquietar a mente, dá trabalho você esquecer as coisas que estão ao seu redor, para poder ter aquele momento de comunhão, primeiro com você, buscando estreitar o relacionamento com a sua origem, né, com o seu, eu chamo de, às vezes, meu irmão mais velho, né, você tem uma ideia de minha intimidade, né, eu digo que é o meu irmão mais velho. Então, assim, mas até você ter exercício, esse exercício, que muitas vezes você não quer se encontrar consigo, né, você não quer aquietar a mente, quer estar preso às coisas externas. Então, é difícil também ainda nesse sentido. E eu imagino ainda quando Jesus olhava para os seus próprios apóstolos, né, as pessoas que ele escolheu para dar continuidade, né, a Boa Nova, ainda havia muita, ainda percebia muita, como é que se diz assim, um coração ainda muito, da não compreensão, muitas vezes, da palavra, né, daquilo que precisava ser feito, né, da compreensão da missão dele aqui na Terra. Embora o amasse e acreditava, mas ainda não compreendia de forma interna, né, não internalizou, né, os ensinamentos, né. E aí eu fico me perguntando quantos de nós ainda dormem, né? Quantos de nós ainda não conseguiu internalizar essa mensagem, né? Ainda não conseguiu colocar em prática realmente, né? E é isso, gente. Vamos lá para Lucas, né? Se tiver alguma coisa a falar, viu, gente? Só avisar, tá bom? Fique à vontade. Lucas, capítulo 22, versículos 39 a 46. E saindo, foi como costumava, olha aí, ó, o hábito, né? Foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. E posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se
como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Alguma coisa a colocar, complementar sobre essa passagem? Aí nós temos dois elementos, né, que apareceram. O anjo, que veio consolar Jesus, vamos assim dizer, né, a grosso modo, e as gotas de sangue que corriam até o chão. Quer dizer que o sofrimento dele, de acordo com Lucas, era tão grande que o suor estava exalando sangue. Que há a controvérsia, né, mas tudo bem, vamos para frente. João, capítulo 17, versículos 6 a 19. Manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste. Eram teus, e tu mo deste, e guardaram a tua palavra. Agora já têm conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. E eu já não sou mais do mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Eu acho que tem um outro slide. Ismael, passa aí, por favor. E estando com eles no mundo, guardai-vos em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dá-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tireis do mundo, mas que os livres do mal. Não sou do mundo, como eu não sou do mundo. Santificai-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Olha que senso de responsabilidade diante dos apóstolos, né? Mostrou a palavra a eles, a verdade. Vocês têm alguma coisa a comentar sobre isso aí? Achei tão interessante essa passagem de João. A de João, ela acrescenta muito mais elementos, né? Mas assim, é tanta coisa que eu vou deixar para os amigos comentarem ou quando a gente chegar nessa passagem. Câmbio. É que na verdade, o sentido desse movimento para dentro de si, dessa questão da oração em si, né? Que a gente vai ver assim, onde está escrito a lei de Deus, né? Ela está escrito no íntimo de cada um, na consciência, né? Então, é esse voltar-se para dentro de si, né? Então, esse convite, quando Jesus também, quando ele sobe para orar, é esse movimento que a gente faz para próximo da divindade, né? Que está no nosso íntimo. Então, é esse volver para dentro de nós mesmos, né? A hora que ela estava falando antes ali na última passagem, eu me lembrei muito daquele poema lá de Alta de Souza, né? Que ela fala lá de volver. Volve ao templo interno e abandonado, a mais alta de todas as capelas. Isso. E as respostas mais lúcidas e belas, onde trazer-te alegre e deslumbrado. Então, é esse retorno, talvez esse movimento, porque a divindade, ela sabe tudo o que passa com a gente. Qual seria o sentido da prece ou da oração? Se Deus é onisciente, né? É esse movimento interno. Então, quem se beneficia é esse movimento interno nosso, né? É esse convite para essa mudança de postura, para volver para dentro de nós mesmos, né?
para junto da divindade que há em cada um de nós. Câmbio. É verdade, Israel, você me lembrou de outra outra obra também que eu ainda não li, mas é da Santa Teresa d'Ávila, né? O Castelo Interior. Esse castelo interior é justamente esse mundo interno que Jesus nos convida a penetrar, a mergulhar, né? Olha que a gente está falando de mergulho, esse mergulho tem muito mais a ver com isso do que com o batismo, o sacramento do batismo. Tem muito mais a ver com o que a gente está falando aqui. Fica muito claro nas palavras do Cristo. Câmbio. E é interessante justamente esse que eu percebi, né? Esse senso de responsabilidade da passagem de apresentar a palavra aos discípulos, né? E orar por eles, né? Porque eles estão no mundo, mas eles não pertencem ao mundo, né? Então, assim, um zelo, cuidado, né? Porque a gente estava caminhando com ele, e quem ia dar continuidade, né? À obra após sua partida, né? E aí ele na primeira parte ele ressalta, né, essa questão da união que eu estava comentando. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Justamente essa comunhão, né? Aí eu pergunto daqui a quanto tempo a gente vai conseguir chegar a essa comunhão, né? Perceber justamente que não existe nada meu, nada seu, mas o nosso, né? De uma forma sincera, integral realmente, né? De uma forma consciente, né? Porque por mais que a gente diga, o nosso comportamento diz outra coisa, muitas vezes, né? Que a nossa palavra seja um reflexo das nossas atitudes sejam um reflexo das nossas palavras, né? Então, assim, então, só corrobora mais ainda essa comunhão. Eu acredito piamente que Jesus não temeu, porque ele já sabia, ele já conseguia ver muito mais adiante, né? Então, ele já tinha essa consciência, ele já tinha essa tranquilidade, essa paz interior, né? Então, essas passagens me falam muito mais de quem escreveu, né, da humanidade de quem escreveu, do que mesmo da humanidade de Jesus, né, nesse sentido de fraqueza, né, de querer afastar dele o cálice. Eu não, é algo que eu não acredito, sinceramente. Vamos à frente, né. Esse vídeo eu vou colocar mais só um trechinho dele, tá, porque ele passa ainda muito uma visão ainda muito do Jesus sofredor, do Jesus, aquela coisa assim, bem hollywoodiana, vamos assim dizer, né? Bem cinematográfica, né? Que é algo que eu não compartilho. Deixa eu ver. A passagem que eu quero que vocês vejam é de 37 a 1 minuto e 40, mais ou menos. 37 a 1 minuto e 40, né? Mais ou menos isso, só porque essa passagem que ele 37 segundos. Pronto, eu coloquei no chat, eu vou botar também no grupo do WhatsApp. Eu poderia até exibir aqui, mas como a gente está gravando, e é do canal Mormon, aí o ideal é que a gente veja cada um no seu computador, e depois a gente volta para comentar. Então, podemos assistir, fiquem à vontade para assistir.
Gente, eu não consegui ver o vídeo, não. Eita, Ruth, por quê? Foi a internet? Aqui eu consegui ver. Vocês conseguiram ver, pessoal? Ou tem alguém assistindo ainda? A gente aguarda. Depois eu vejo, que eu não entendi por onde é que via, não. Amigo Ismael colocou no WhatsApp. Mas depois tu vê com calma. Quem já viu. Ruth, fique tranquilo. Essa versão eu achei até mais tranquila. Não sei se vocês assistiram o filme do Mel Gibson, Paixão de Cristo, que é bem violento, né? O filme começa com essa passagem. E é muito tensa, assim, de uma maneira exagerada. O filme é inclusive falado em aramaico, né? E dá esse peso, assim, que, na verdade, são interpretações humanas, né? Como você falou, né, Lina, né? A gente coloca muito dos sentimentos ainda muito nossos, humanos, de fraquejar, de lamentar nesse sentido. E o que a gente vê é uma passagem aqui em que Jesus está se colocando também, isso fica bem nítido no texto, no vídeo, né? Você vê que no vídeo eles colocaram a aba, eu achei legal, colocarem aba, e que ele coloca assim, que a vontade do Pai seja feita, né? E o lamento não é pelas escolhas dele, mas sim pelas escolhas da humanidade. A humanidade poderia ter escolhido acolher a figura e a mensagem do Cristo, mas já sabia Jesus, pela índole da humanidade, que era muito difícil que não ocorresse, né? Que ocorresse isso. Mas, enfim, a tradução tanto nos textos como nos vídeos, nos filmes, nas interpretações artísticas, né, nas peças, enfim, em todas as formas que a gente encontrou de mostrar como a gente entende o Cristo, passa pela nossa visão, inevitavelmente, né? A gente já está vendo uma visão, que é a visão dos evangelistas, aqueles que acompanharam o Cristo, né? Então, tem todas essas limitações, a gente precisa levar em conta isso. Câmbio. Tem outra questão, Ismael, que é daqueles que leem e observam, né, a palavra, fazem suas interpretações e não tem nenhum senso crítico. É a palavra sagrada e nada dela pode ser alterado e não se contesta, né? É até um pecado, né? Se contestar, se pensar de uma forma diferente, mais racional sobre o texto sagrado. Ainda tem essa vertente, né, Rutinha? Porque aí quando você não para estudar, para refletir, para contestar, você cria algo que cria, vamos dizer assim, os absurdos, né? Que a gente presencia ao longo da história, né? Então, assim, é necessário realmente o estudo, a reflexão. Bem, então vamos à frente. Alguém quer comentar mais alguma coisa sobre o vídeo? Quem conseguiu ver? Então vamos lá.
Eu achei interessante colocar o jardim. Gente, eu vou treinar essa palavra, tá? Getsemane. E o monte Getsemane. Getsemane. Mais ou menos assim, né? Às vezes Dá pra facilita. entender. E o Monte das Oliveiras. Achei interessante colocar, porque a princípio era uma dúvida que eu tinha também, né? Porque uns falavam Monte das Oliveiras, outros falavam Jardim. Sim, mas o que é o quê? Né? E aí vamos lá. No Evangelho de São Marcos, que depois da última ceia, Jesus e seus discípulos foram para o lugar chamado Getsemane. E Jesus disse a seus discípulos: Sentai-vos aqui, enquanto vou orar. Marcos 14:32. Já no Evangelho de Mateus, está escrito que depois do canto dos salmos, dirigiam-se eles para o Monte das Oliveiras. Mateus 26:36. Aí ele faz uma pequena uma diferenciação, vamos assim dizer, né? O Monte das Oliveiras faz parte da pequena cadeia montanhosa que separa Jerusalém do deserto da Judéia. Ele é uma colina rochosa, situada do outro lado da torrente do Cedron. No próximo slide tem um mapa que dá para ver direitinho. A leste da cidade e já fora das suas muralhas, no caminho para Betânia. Enquanto o jardim de Getsemane, por sua vez, se localiza ao sopé do Monte das Oliveiras. O seu nome aramaico, já mais complicado, significa prensa de azeite. Era um horto em que se extraía o azeite a partir do fruto das oliveiras abundantes da área. É como se fosse assim, realmente um jardim localizado no Monte das Oliveiras, né, no sopé na base, né. Portanto, depois da última ceia, Jesus e seus discípulos foram, sim, ao Monte das Oliveiras, mais especificamente ao jardim do Getsemane, que fica na sua base. Quer dizer, é uma localidade do Monte das Oliveiras, né? Passa aí. O próximo é um mapazinho que ele está ali para ver direitinho. Mas é bem por aqui, ó. Não sei se dá para. Isso, Israel, valeu, é esse aí mesmo. Mais para cá, pro seu lado direito. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Bem aqui. Quero vou ter aumentado mais. Ele fica bem aqui, ó. Não sei se dá para. Tá aqui, ó, o Vale do Cedron. Isso, garoto. Obrigada. Ó, o Vale do Cedron, Jardim de Getsemane. Bem aqui, ó. Bem aqui é o Monte das Oliveiras. Entendeu? Achei interessante porque é uma localidade. Vem aí. Ó, o Vale do Cedron. Peguei esse mapa do dicionário de Davis, exatamente. Isso. Se quiser passar para o próximo. Pronto, quem, né? Eu coloquei como quem dessa passagem os apóstolos, né? Que presenciaram esse momento de Jesus, né? Quem são os apóstolos, né? Enviado, mensageiro, embaixador. Nome dos homens escolhidos por Jesus para serem testemunhas de vista dos seus acontecimentos de sua vida, para vê-lo depois de sua ressurreição. Os apóstolos eram tidos como homens iletrados pelas suas altas dignidades judaicas, que tiveram diante Pedro e a João. Nenhum deles possuía grau elevado de cultura intelectual. Jesus deu grande atenção ao seu preparo espiritual. Ainda assim, até os últimos dias, não tinham compreendido a missão de Cristo, acreditando que ele ia estabelecer um reino temporal. Dormiam na hora de sua angústia no jardim e o abandonaram no momento de sua morte. Também eram chamados de discípulos. É interessante porque nessa passagem não, esse contexto que no dicionário de Davis coloca, ele fala
justamente isso aqui, ó, Jesus deu grande atenção ao seu preparo espiritual. Ainda assim, até os últimos dias, não tinham compreendido a missão do Cristo. Ele me remete muito à passagem de João, onde ele fala que deu aos apóstolos a palavra, que apresentou a eles a palavra, né? Mas que eu percebo que eles ainda não compreenderam bem. Então, há certa preocupação de Jesus com o apostolato, né? Com os apóstolos, entendeu? Então, assim, me fez fazer esse link, né? A palavra apóstolo é aplicada em sentido menos restrito no Novo Testamento. Há homens que possuíam dons apostólicos. Neste caso, por exemplo, Barnabé, que foi companheiro de Paulo. Este nome também é aplicado a Jesus em Hebreus. Aqui eu já vejo um novo significado da palavra apóstolo. Não sei se vocês concordam ou não com o que eu vou dizer. Mas no sentido de os apóstolos que iniciaram a caminhada com Jesus eram né? De certa forma ainda endurecidos, né? Mas no decorrer da caminhada, eles foram recebendo o conhecimento, a vivência com Jesus, e a partir daí foram sendo desenvolvidos nele habilidades, que seriam justamente esses dons apostólicos, né? Eu entendo que são, assim, dois significados do termo apóstolo. O início, na hora vamos dizer assim, que Jesus escolhe os apóstolos dele e os prepara, né, espiritualmente, e após a sua ida, que são outras pessoas do que iniciaram o processo, entendeu? Então, esse termo apóstolo do segundo ponto, eu entendo mais como pessoas que receberam os dons, a palavra, o conhecimento, a preparação, diferentemente do significado do primeiro, né, que foram escolhidos, né, no início da sua caminhada. E eu queria escutar de vocês, né, o que vocês acham desses dois termos, né, dessas duas colocações. Eu acho que é por aí mesmo, né, Lina? Como você falou, apesar de Paulo não ter convivido com Cristo, mas ele é um apóstolo, né? Pela vivência que ele se propôs após um encontro espiritual com o Cristo, e diversos outros, né, que a gente vê em Atos dos Apóstolos, principalmente, as narrativas desses primeiros cristãos que já receberam a mensagem sendo passada, né, de geração, os escritos ainda iniciais ali do Evangelho, né, que ainda estavam ali sendo desenvolvidos, mas não deixavam de ser seguidores, mensageiros, discípulos, apóstolos. Foi se ampliando, né, na verdade, esse círculo. E hoje nós todos somos candidatos a esses discípulos, seguidores e apóstolos do Mestre. Câmbio. A gente... pode falar. Eu pensando assim nessa coisa no primeiro momento, no segundo momento, eu visualizo assim Jesus com o seu poder, né, espiritual todo que tinha, né, que conhecia muito a todos nós, seus irmãos, o quanto ele conhecia já aquelas criaturas que ele convidou para estar com ele, né, no seu apostolado, na sua caminhada aqui na Terra. Com certeza quando ele chamou Pedro, né, aquele homem segundo, né, se descreve, um homem mais rústico, acostumado, né, a lida no mar, um pescador, ele já sabia de todo o potencial, né? Ele não observava, eu acho, o momento, né, da negação, o momento que ele empunhou uma arma e cortou a orelha, né, do soldado romano. Com certeza ele enxergava lá na frente, né, aquele homem que após essas lições se modificou, se transformou e fez aquilo que ele viu seu mestre fazendo, até
a hora do seu desencarne, né? Onde ele desencarna crucificado com os pés para cima e dizendo-se que aquele martírio não era quando colocaram ele para ficar com a cruz, né? Normalmente ele disse que não tinha, não era digno, né, de ser crucificado, do jeito que o seu mestre foi crucificado. Então Jesus sabia, via muito mais, né, dentro de nós, deles, né, que estavam ali próximo a eles. Então é bem aquilo que ele via, mas que ele já inicialmente, mas que ele já sabia, já enxergava mais lá na frente. Você ia falar, Israel? Foi impressão minha. Não, é só ir complementando naquela hora, porque Jesus na verdade, é o pedagogo por excelência, né? Todo gesto seu era dentro dessa pedagogia divina. Ele está exemplificando, vamos dizer assim, e ensinando, não só aqueles discípulos que estão ali, mas todos aqueles, vamos dizer assim, que o cercam. Dentro, vamos dizer assim, dessa humanidade heterogênea que todos nós somos e que vamos impregnar esse conhecimento de uma forma e interpretar, vamos dizer assim, de uma forma particular, né? E como a gente vê assim que a simbologia de Israel, as 12 tribos, ela simboliza também a humanidade em si, quando Jesus ele explana e fala da Israel, né? Ou quando é o divino, né? Vamos dizer assim, também relata o povo escolhido de Israel, é como a humanidade em si, essa humanidade heterogênea, né? E ele exemplifica ali por o seu apostolado, né? Os apóstolos, que dentre esses 12 apóstolos também entra daquela questão dessa heterogeneidade que todos nós somos, vamos dizer assim, como se fosse esse arquétipo, né? De cada característica de cada apóstolo, vamos dizer assim, o arquétipo também dessa coletividade que se encontra em nosso planeta, né? E Jesus também era chamado de apóstolo, como a gente vê o significado da palavra em cima ali, que é o enviado, o mensageiro, nesse sentido, sendo o embaixador divino, o mensageiro divino na Terra, né? Assim, citado como apóstolo, né? Então, assim, todos nós também somos apóstolos em pequenos graus, ainda, vamos dizer, a partir do momento que a gente exemplificar, né? Ser esse exemplificador dessa mensagem do Evangelho, da mensagem divina, né? Ser esse enviado do Cristo. Acredito que isso, câmbio. E é isso. E assim, levando pro que Israel colocou, né? Quão de nós fomos transformados, né? Pela palavra do mestre, pelo exemplo dele, né? Por esse esforço de se modificar, né? Onde nós passamos por esse processo, né? Do antes e depois, vamos assim dizer, da nossa chegada e da nossa partida, né? Então vamos lá. Aí eu coloquei o como, eu coloquei aqui, como o próprio versículo coloca, né? A questão da oração, né? A arte de orar. Eu coloquei uma passagem da mensagem da Amélia Rodrigues, que eu só me lembro daquela mensagem da gratidão, que eu acho tão linda, oração da gratidão. E aí, não será pelo muito falar, pelo rol da requisição ou pelas palavras que vistam as ideias, que a oração adquire valor, antes pela inteireza do conteúdo e pelo sentimento de que se reverte. Que mais facilmente alcança os divinos ouvidos, ao mesmo tempo conduzindo de retorno a resposta celeste. E aí ele remete muito à questão do que a gente falou há pouco, né? A questão de você orar, não com aquelas palavras já predeterminadas, mas realmente com o sentimento, tendo essa movimentação do sentimento, né? A parte de comungar, a parte de honestidade consigo mesmo, eu acho que é acima de tudo.
Porque Deus já sabe quem somos. Jesus já sabe quem é cada um de nós. Mas nós não sabemos quem nós somos, né? Eu acho que o fato de você procurar silenciar a mente, procurar realmente fazer esse estudo de si para comungar com o nosso irmão mais velho, né? Eu acho que é algo assim muito valoroso, é realmente aproveitar o tempo que nós temos aqui. Se Jesus, que é Jesus, aproveitava todo o tempo, se recolhia e ia orar, por que que nós não fazemos isso, né? De que nós estamos fugindo, né? E Lucas acrescenta, né? Estando Jesus a orar, coisa que esse evangelista de modo geral registra, talvez compreendendo o grande valor da prece e demonstrando que, em todas as ocasiões mais graves, Jesus elevava seu pensamento em prece. Sabedoria do Evangelho, do Pastorino, né? Então, só reforça mais ainda a comunhão de Jesus com o Pai, através da prece e da oração. Algum comentário, alguma coisa a acrescentar, amigos? Você falando aí, me veio um pouquinho em mente, de novo, a lembrança ali do texto anterior, no slide lá, que quando Jesus estava orando, ele transpirava lá suores e sangue, né? Então a gente vai ver, sim, que esses elementos, sim, da simbologia em si, né, que os próprios evangelistas, aqueles que conviveram com Cristo, ou aqueles que transmitiram esse evangelho através da escrita de seus ensinamentos, eles escreveram depois de algum momento, né, vamos dizer assim, que viveram com Cristo e passaram a trajetória dele, onde ele foi, sofreu o Calvário, e esse suor, transpirar de sangue também, pode ser aquela simbologia que esteja relacionada com o próprio holocausto, sim, uh, do Cristo, né, da crucificação dele. Trazendo esse elemento, vamos dizer assim, dentro dessa passagem, dentro de uma simbologia dessa transpiração, né? Quando a gente não acha esses elementos, por isso que eu falei assim, tem muito relação com a tradição, com o que eles querem informar e essas mensagens, vamos dizer assim, tem um termo específico aqui, mas me fugiu. O pensamento aqui, sublíneo, né? É que não está explícito, né? Sim, sim, Israel, muito, muito bem colocado. Até porque a gente vai ver essa figura simbólica do sangue sendo abordada em outras passagens, né? Eu me recordo da última ceia, né? Onde Jesus coloca o vinho como sangue, o pão como corpo. Obviamente, ele não está falando de maneira literal. Eu acho que aqui também a gente pode ver dessa forma. E eu acho que, se não me engano, o Haroldo que comentava, depois a gente pode até dar uma olhada quando a gente for estudar mais a fundo essa passagem, mas a simbologia do sangue, quando é tratada na Bíblia, tem muito a ver com a vida, né? Sangue é a vida correndo nas veias, né? Então, de certa forma ali, Jesus, a gente pode interpretar nessa passagem, Jesus recordando da sua vivência exemplificativa, né? Do Evangelho. Então, tanto na última ceia como nessa passagem aqui, não sei se a gente pode, mas eu gosto dessa interpretação do sangue como esse exemplo, essa vida, essa caminhada de Jesus aqui enquanto encarnado, tendo um corpo, tendo os membros, tendo os órgãos, tendo o sangue. Então, faz muito mais sentido quando a gente enxerga dessa forma. Mas, assim, vamos em frente, até porque a gente já está chegando no finalzinho, ainda tem dois textinhos, aliás, 2 slides, para que a gente não deixe de ver esse material legal que a Neilina separou para a gente. Pronto, vamos lá. Maneira de orar. Aqui eu já tirei do Evangelho, né? O dever primordial de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar a sua volta à vida de cada dia é a prece. Quase todos vós orais, mas quão poucos sabem o que sabem orar.
Que importa ao Senhor as frases que maquinalmente articulais, umas às outras, fazendo disso um hábito, um dever que cumpris e que vos pesa como qualquer dever? A prece do cristão, do espírita, seja qual for o seu culto, deve ele dizê-la logo que o espírito haja retomada o jugo da carne. Deve elevar-se aos pés da majestade divina com humildade, com profundeza, no ímpeto de reconhecimento por todos os benefícios recebidos até aquele dia, pela noite transcorrida e durante qual lhe for permitido, ainda que sem consciência disso, ir ter com seus amigos, com seus guias, para aurir no contato com eles mais força e perseverança. Deve ela subir humilde aos pés do Senhor, para lhe recomendar a vossa fraqueza, para lhe suplicar amparo, indulgência e misericórdia. Deve ser profunda, porquanto é a vossa alma que tende a levar-se para o Criador, de transfigurar-se, como Jesus no tambor, a fim de lá chegar nívea e radiosa de esperança e de amor. Algum comentário a colocar? Eu lembrei da prece de Ismael, Sim, os mensageiros. Os mensageiros, que diz assim: que seja para o teu coração a cada dia o meu primeiro pensamento de amor, né? Se referindo a Deus. E Larissa, você me lembrou agora que tem na prece dela também, tem uma passagem que me marcou muito, porque ela fala muito para a gente acordar, que a gente possa despertar, porque muitos de nós ainda dormem. Quando eu li, eu disse, meu Deus do céu, é verdade, muitos de nós ainda não sabem orar, né? E essa passagem que você falou agora, gente, é muito linda, aquele cristão tá muito inspirado, muito iluminado, viu? Porque é muito bonito mesmo. É lindo. E meu pai, ele musicou essa prece. Ave Maria, chorar. Vou botar no Ixi, grupo. ficou mais linda ainda. E para você ver como eu gosto dessa música e dessa prece, no nosso casamento, meu e de Larissa, para fazer a prece inicial, eu pedi para o pai dela cantar para a gente. Nós pedimos para ele, na verdade, que cantasse para a gente. Essa música iniciou no nosso casamento. Não preciso nem dizer que a emoção e a choradeira foi grande, né? Eu imagino, Mas acho que todo depois mundo a se gente olha manda. para distribuir lá em cima, né? O povo é muito Sim, lindo, gente. Ave Maria. E olha o quanto a gente. o O nome da quanto a... música é Nossa Esperança. Ai, meu Deus do céu. E olha o quanto a gente perde por não fazer esse caminhar, né? Essa prece, essa oração, essa busca do mestre, né? Então, assim, quando a gente ora, muitas vezes a gente pensa que a gente está orando para Jesus. Não, a gente está indo ao encontro dele, né? Tem que pensar nessa comunhão, né? Que a gente não tem noção ainda, sabe? E é engraçado porque, assim, eu, na minha vida, a prece me sustentou e me sustenta até hoje, né? Porque eu sempre falo muito bem da prece porque eu sei o poder dela na minha vida, né? Eu sou de base católica, já, como eu falei para vocês, rezei muito, mas hoje para mim o ato de orar é como se fosse um ato de respirar, né? É procurar viver realmente dessa forma, né? E é um treino. Quando eu entendi a questão 909 do Livro dos Espíritos, aí eu vi o quanto a prece, gente, é uma ferramenta poderosíssima na nossa vida. É o nosso sustentáculo para tudo. Não tem dificuldade que você não possa superar. Porque você tem seu irmão mais velho, você tem Deus, que é a fonte criadora de tudo. Então, assim, eu até brinco quando às vezes estou meio aperreada, muita aproximação, eu digo, olha, eu vou conversar com meu irmão mais velho, viu? Eu me recolho, faço as respirações e assim eu faço. E, gente, sempre vem, sempre. Por isso que eu gosto muito. Então, quando eu ver essa passagem, estando Jesus a orar,
foi assim, eu me identifiquei demais, porque é algo que eu realmente gosto, né? Não tenho palavras para expressar o quanto esse sentimento eclode, entendeu? Então vamos lá, gente, vamos passar que tá acabando, tem 5 minutinhos. Boris, olha que bacana essa passagem também, ó. Pedro indaga: Mestre, como deveremos interpretar a oração? Em tudo, elucidou Jesus. Deve a oração construir o nosso recurso permanente de comunhão ininterrupta com Deus. Nesse intercâmbio incessante, as criaturas devem apresentar ao Pai, no segredo das íntimas aspirações, os seus anelos e esperanças, dúvidas e amargores. Essas confidências lhes atenuarão os cansaços do mundo, restaurando-lhes as energias, porque Deus lhes considerar, é daí que eu me perdi, lhes considerar sua luz. É necessário, portanto, cultivar a prece para que ela se torne um elemento natural da vida, como a respiração. É indispensável conheçamos o meio seguro de nos identificarmos com o nosso Pai. Gente, vocês têm noção que a gente tem essa comunhão com nossa fonte criadora? Eu acho que você começaria a levitar. Entretanto, observamos que os homens não se lembram do céu, senão nos dias de incerteza e de angústia no coração. Se a ameaça é cruel e iminente o desastre, se a morte do corpo é irremediável, os mais fortes dobram os joelhos. Mas, quanto não deverá sentir-se o pai amoroso e leal, de que somente o procure os filhos nos momentos de infortúnio, por eles criados por suas próprias mãos? Em face do relaxamento dessas relações sagradas por parte dos homens, indiferentes ao carinho paternal da providência, que tudo lhes concede de útil e agradável. Improfucamente, desejará ao filho uma solução imediata para as suas necessidades e problemas, sem remediar ao longo afastamento em que se conservou do pai no percurso, postergando-lhe os desígnios, respeito às questões íntimas e profundas. O que é que vocês acham dessa última passagem? Desse trecho tirado da Boa Nova? Entretanto, Pedro. A segunda, o que é que vocês acham? Tem só uma coisinha aí que eu não concordo, mas eu queria ver se vocês têm a mesma percepção ou coisa parecida. Hum, Ainda não? Esse trecho são muito, muito bons, os trechos que você selecionou. Vamos Mas lá. o que você achou? Ó, ele diz assim, ó. Mas quando não deverá sentir-se o pai amoroso e leal de que somente procura os filhos nos momentos de infortúnio? Essa passagem eu já vejo que é uma interpretação nossa do que Deus pode achar de nós. Entendeu? É como se tivesse um certo amargor. E eu não entendo dessa forma. Porque Deus, sabendo quem somos, Ele sabe das nossas imperfeições. Não tem como gerar nenhum sentimento contrário àquilo que Ele já é. Entendeu? Eu percebi só essa nuance. Pode ser que eu esteja enganada. Né? No sentido de dizer assim, ó, você só me procura quando você está com problema. E não é assim. Né? A gente, de fato, muitos de nós fazem isso, mas Deus não gera esse sentimento nele, né? De dizer assim, ó, por que você só me procura quando você está com problema? Quando você está bem, você me esquece, né? Eu penso que isso já seja uma característica humana de quem escreveu, né? Nesse sentido, né? Eu vejo. Mas aí é o espírito, né? Humberto Campos. Sim, sim. Eu vejo assim o Humberto de Campos fazendo mais uma comparação do que, Entendi. porque assim a gente realmente, como você falou, né, não tem como perceber
a vontade e as intenções do Criador. Isso é impossível para a criatura adentrar e entender o Criador na sua completude. A gente sente, a gente faz essas comparações. Então, ele está comparando com um pai, assim, pelo menos é o que eu vejo. Com um pai que dedica a sua vida inteira à criação dos filhos, dá o carinho, dá as condições, dá a educação, para o filho só o procurar quando está precisando, quando está passando por uma situação difícil, né? Esse abandono é mais uma reflexão para nós do que, de fato, uma preocupação do Criador, que na verdade está fora do nosso alcance, né? É como, acho que Simão Pedro, o palestrante, ao falar do Pai Nosso, ele dizia isso, que Deus, ele não é adjetivo, ele é substantivo. Ou seja, Deus não é amoroso, ele é o amor. Amor. Deus é algo muito mais profundo, né? Compreender o Criador nesse sentido. Enfim, são só reflexões. Falar sobre isso dá muito pano para manga. Mas tem sentido, viu? Você falando agora, tem sentido o que você está me dizendo. Foi mais no sentido, assim, de uma exemplificação para que melhorasse a nossa compreensão com a relação, né? Eu entendi dessa forma. Mas foi bem colocado mesmo, assim, bem interessante. Alguém mais ia falar? Pois é. Era exatamente nesse sentido mesmo, da passagem em si, que Humberto de Campos ali cita, que é esse sentido pedagógico, né? Que eu falo, dele dando essa comparação daquela forma ainda que a gente possa entender, chamando-nos a atenção dessa necessidade em si, né? Porque aquele espírito já mais evoluído, que está numa condição mais superior, ele te ensina sem te constranger. Porque quando a gente vê nessa primeira parte ali, que o mestre ensina ali como devemos interpretar a oração, ele fala desse vínculo que a gente tem que ter aqui permanente de comunhão ininterrupta com Deus. Quer mais comunhão ininterrupta com Deus que tinha Jesus? Então, qual a necessidade dele de subir ao monte? Dele voltar, vamos dizer assim, para entrar em conexão com o Pai, né? Sentido pedagógico, o sentido de estar, vamos dizer assim, através do exemplo. Aquele, vamos dizer assim, que mais sabe, sem te constranger, ele ensina através do exemplo, através dos seus atos, né? Então, essa forma de ensinar, né, esse modelo de oração, onde a gente começa a entendê-la melhor e ver, vamos dizer assim, as várias nuances que ela tem, para a gente não se pegar também, às vezes, em críticas com a postura, às vezes com a pessoa, como outra pessoa ora, né? Às vezes ainda repetindo as palavras. Para ela, às vezes, é aquela necessidade daquela bengala ainda para entrar em conexão com o plano espiritual, como a gente vai ver com muitos espíritos, ainda mesmo no plano fora da matéria, necessitam, às vezes, por alguma certa forma, um entendimento, né? Então, é aquela bengala momentânea que necessita, mas desde que você vibre e sinta, vamos dizer assim, porque a gente vai ver em várias filosofias distintas, vamos dizer assim, essa comunhão com o Pai, através de mantras, através da própria repetição, mas quando a gente tem esse entendimento que ela não tem que ser fortuita e vazia, né, simplesmente a repetição, porque não adianta a gente também fazer aquela explanação de oração, mesmo que venha, vamos dizer assim, com aquelas palavras bonitas, né, e diferentes, vamos dizer assim, dentro de uma análise, de uma oração, às vezes sendo vazia. Daí a gente vai ver lá o exemplo lá de Paulo, através daquela oração do amor, que ele fala, não adianta eu conhecer a língua dos anjos e dos homens, se eu não vibrar, se eu não sentir, se eu não tiver amor, né? Seria uma coisa vazia, uma coisa fria, como metal que tine, ou sino que retine, né? E nesse sentido. Então, vamos dizer assim, a gente tem entendimento dessa expressão da prece hoje em dia, através da doutrina espírita e através das nossas reflexões, vamos dizer assim, dentro desse conhecimento que o plano espiritual traz para a gente, né? A gente entender
essa conexão com o divino de uma forma mais explanada, né, mais ampla, né, mas sempre tendo aquela humildade e o bom senso de entender e interpretar, vamos dizer assim, a situação daquele que está de par conosco também nessa caminhada. Câmbio. Gostei que eu gostei, viu, de vocês? Foi muito bom, viu, gente? Gostei da nova perspectiva. Pronto, e aqui são as referências, né? Bibliográficas. Muito bom. E é isso. E agradecer vocês pela presença, pelo companheirismo, pela paciência, né? Desculpa aí que eu sei que não está dentro ainda do nível de pesquisa, mas eu vou aprender. Não, foi ótimo, Neném. Muito obrigado mesmo por fazer a gente fazer essa viagem, nos propor essa viagem aqui. Vocês conhecem flashback, sabe o que é flashback, né? Agora, nesse foi uma figura que a gente chama de flash forward, que é o contrário do flashback. A gente teve um relance do que vai acontecer na crucificação do Cristo, comparando com a nossa passagem. Só nessa questão da oração, que tem muito a nos ensinar. A gente vai falar muito sobre a prece, a oração ainda no nosso estudo, mas foi bem legal. O bom é que na próxima semana a gente continua com o tema, a gente conta com a contribuição de todos vocês. Então, semana que vem vai ser bem à vontade, assim, o que vocês quiserem trazer em relação à nossa passagem, originalmente que a gente está estudando, do mergulho de Jesus, feito por João Batista. Eu coloquei até no material alguns textos que até tem na Revista Espírita, tem até poesia da Revista Espírita, né, sobre que está dentro do nosso tema. Peguei, eu estava pesquisando isso hoje, Ismael. Você viu, né, Ruth? Que Foi. preciosidade. Então, assim, Maravilha. semana que vem promete. Fiquem à vontade para trazer o material que vocês quiserem. A gente vai contar também. O Antônio teve que sair, mas eu já vou falar com ele, que a gente conta muito com a contribuição dele na interpretação moral da passagem, do sentido moral da passagem. Então vai ser maravilha. A gente vai encerrar com certeza com chave de ouro essa nossa passagem. E muito obrigado mesmo, Anneli. Foi ótimo, um material bem legal mesmo. Vou juntar com o material que a gente já tem para servir de pesquisa para a gente também. Vamos fazer então nossa prece? Oi, Ruth, pode Não, eu falar? queria só perguntar se esses materiais dos nossos últimos encontros virtuais, como é que tu tá fazendo? Tu tá arquivando em algum lugar? Tu tá enviando para algum lugar pra gente Bem lembrado, buscar Ruth. esse material? Bem lembrado. Eu tenho todos eles, estão no WhatsApp, mas eu confesso que eu deveria ter colocado no nosso Drive, mas você lembrou bem. Eu vou anotar aqui para colocar no nosso Google Drive, né, que é a nossa nuvem, que está lá na descrição do grupo. Porque aí fica tudo centralizado num lugar só, como você comentou. Já tem Pois os beleza. materiais da época. Oi? Pois beleza. Não, foi bom, foi bom. Vou anotar aqui para colocar no Drive. Que já tem material, tem muito material da época que a gente fazia no presencial, aqueles materiais em PDF. Tem muita coisa lá e a gente tem que acrescentar. Então vamos fazer nossa prece. Quem deseja fazer essa prece final? Eu posso fazer, já que eu não estava na inicial, né? Fique à vontade. Então vamos nesse momento, né? Fechar nossos olhos, procurar serenamente, serenar o coração e com sentimento de gratidão voltar aos nossos pensamentos, nossos sentimentos, ao nosso irmão Jesus, nosso mestre,
e agradecer pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, aprendendo, compartilhando, e que possamos, Mestre, não só aprender, mas vivenciar Tua palavra a cada momento, a cada pensamento, a cada comportamento. Que possamos, de alguma forma, Senhor, ser luz na vida de outros irmãos, que possamos Te representar da melhor forma possível. Que o Teu amor permaneça permeando os corações de cada um de nós. Que a Tua luz permaneça iluminando cada passo nosso. E que um dia, Senhor, possamos nos encontrar. Fica conosco, querido Mestre, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim Que seja. Que assim seja. Muito bom, gente. Boa noite para todo mundo. Amém. Boa noite, Boa noite. paz. Fiquem com Deus. Beijo. Beijos. Larissa colocou no grupo a prece de Ismael, eu já vi. Eu já vou Ai, eu quero. Vocês já podem já ir escutar. dormir hoje escutando essa prece. Coisa boa. Até Tchau, sexta que vem, menino. gente. Tchau. Um abraço. Tchau, grande. gente. Beijos. Obrigada. Boa noite. Boa Bom noite. final de semana. Para vocês também.